Fala pessoal, nessa videoaula nós vamos tratar um tema aí que é uma dúvida muito comum entre os alunos, que é como importar os dados de outras tabelas. Então às vezes a gente tem uma tabela até mesmo de outro usuário, tá? E a gente quer importar os dados dela para estar fazendo operações. Isso também vale, nós vamos aprender nessa aula também como fazer isso para sites, feeds e outros tipos de importação de dados aqui para a gente estar trabalhando. Lembra dessa planilha que a gente já estava trabalhando, a MyAPI, né, que a gente tem a tabela aqui, a gente já trabalhou várias vezes com esses dados. Então eu vou vir aqui no meu Google Drive, vou em novo e vou abrir uma nova planilha aqui, tá? Vou abrir uma nova planilha que será a planilha que a gente vai fazer a importação. Eu vou renomear essa planilha aqui como import, tá? Só para ficar registrado que é uma planilha de importação. E aqui, turma, nada mais fácil do que importar uma planilha que utilizar uma fórmula, né? Então o Google Planilhas já oferece isso pra gente. Como que funciona? Eu vou colocar aqui a fórmula import range, tá? Essa fórmula aqui que é responsável por trazer os dados de outra planilha. E aqui eu vou colocar o URL de onde está a minha outra planilha. Então eu vou vir aqui em MyAPI e vou copiar essa URL que está aqui em cima, ó, até o antes do edit aqui, ó. Copiar ela aqui. Estão vendo aqui que tem o barra edit, não precisa dessa barra aqui para frente. Copio essa URL, vou jogar entre aspas aqui na minha fórmula, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar um intervalo, entre aspas. O intervalo é o nome da aba que a gente está trabalhando, aí você coloca exclamação e o intervalo. Então, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com minha página 1, eu tenho que colocar inclusive com acento, tá? Vou colocar aqui, ó, página 1. Coloca a exclamação e o intervalo, porque pode acontecer da gente não querer trabalhar com toda a planilha. Então vamos supor que eu queira trabalhar apenas com essas três primeiras linhas aqui. Poderia colocar do intervalo A1 até o intervalo D5. Então aqui basta eu colocar A1, D5. Fecho as minhas aspas, né? Fecho o meu parêntese e dou Enter. Ele vai dar um loading e repare que ele já vai buscar aqui, né, todos os dados da minha outra planilha. O que é possível da gente fazer, o que é muito comum da gente fazer, é abrir uma outra planilha, tá? Uma outra aba, desculpa, e aqui eu trabalhar aqui de forma que não fique igual à planilha, porque se vocês repararem, aqui, por exemplo, se eu deletar um dado, ele não vai permitir, ó, tá vendo? Ele não permite que eu apague um dado. Então, se eu apagar eu não consigo editar uma planilha que eu estou importando. Então, o que é o comum da gente fazer? É a gente utilizar os dados em outra aba. Então, aqui, por exemplo, eu poderia estar buscando, vamos supor que uma soma, né? Desse número com esse número. E eu teria aqui na minha aba a operação que eu quero fazer. Um exemplo simples, né? E aí, turma, é comum também da gente vir aqui e ocultar. A gente vem cá e oculta essa página. Assim a gente consegue trabalhar com os dados de uma planilha externa, tá? E sem ficar aqui exibindo aqui esses dados. Deixa ele oculto aqui que fica melhor. Você pode até mesmo proteger esses dados que nós vamos ver mais para frente. Então espero que tenha ficado claro aí como que você importa os dados de uma outra planilha. Vamos então à segunda forma de importação de dados. A segunda forma de importação de dados que a gente tem é o import data. Tá? Isso aqui é para a gente buscar algum banco de dados do tipo CSV, tá? Ou TSV, um dos dois que a gente pode estar buscando. Então eu vou pegar essa URL de exemplo aqui mesmo, mas pode ser qualquer site que forneça um CSV. Eu vou jogar aqui, ó, HTTPS, e repare que ele vai buscar todos os dados desse website. Se vocês jogarem aqui numa outra aba esse site, vocês vão ver, ó, que nada mais do que a disponibilização de vários dados aqui, ó. Então esse site census.gov, ele disponibiliza publicamente esses dados. Então aqui através do meu Google Planilhas, através da fórmula import data, tá? Eu coloco a url.csv aqui e ele vai importar a tabela que o site lá está disponibilizando para a gente. Então a segunda forma que a gente tem é o import data. Vou abrir aqui uma nova aba. A gente tem também o import feed, que é um pouquinho menos usado, mas que pega qualquer feed de um site que tenha essa opção, né? Por exemplo, aqui o exemplo do Google. Então, se você colocar aqui o feed do Google, ele vai te dar a relação lá dos feeds, né? Dos últimos dados aí do feed
do Google, tá? Uma das notícias do Google. Então também é utilizado o import feed. A gente também tem aqui o import HTML, tá? O import HTML serve para a gente buscar algo de um site na web. No import HTML, turma, a gente consegue buscar tanto listas, tá, quanto table. Para quem tem um pouquinho de domínio de HTML, sabe que a gente utiliza, né, o li, né, para a lista e a tag table para estar criando tabelas no HTML. Então você pode buscar por um desses dois elementos aí que você vai estar conseguindo buscar no site. Um exemplo, eu vim aqui no site da Web Design Foco, aqui no link do curso Criando um Site do Zero, na introdução, tem uma lista aqui, ó, uma lista de dados aqui, uma lista ordenada. Se você vier aqui inspecionar esse elemento, você vai ver que é justamente uma lista ordenada aqui, ó, tem 4 LIs aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar esses dados aqui lá para o Google Planilhas. O primeiro parâmetro que ele vai me pedir lá é o Web Design Foco, o URL, né, que é o Web Design Foco. Então vou vir aqui e vou jogar a minha URL Web Design Foco. Ponto e vírgula. Depois o elemento que eu quero buscar, no caso é um list, né? Você tem que utilizar list conforme está aqui previsto na documentação, list. Então vou utilizar eu quero uma lista. E o índice é o índice que você quer pegar lá da lista. Eu já vou demonstrar por quê. Vou colocar aqui 1 por enquanto e vamos ver se ele vai conseguir buscar. Repare aqui que ele buscou aqui para a gente, ó, um editor de código PHP, um programa de edição de fotos e um programa de design. Justamente aqui, ó, o que está aqui. Ele pega a lista, né, no caso aqui é o OL, então ele buscou por esse OL. Se você vier aqui no console e dar um document.query selectoral OL, isso aqui já é entrando no JavaScript, né? Vocês vão ver que ele vai me dar uma ocorrência de lista nessa página aqui. Então aqui, aquele índice que a gente colocou é a ocorrência que a gente quer. Repare aqui, ó, o 0 aqui, né, que no JavaScript o 0 é 1, então eu tenho lá o meu índice 1 aqui, ó. Se por acaso eu colocasse o 2 aqui, ele não vai me dar nenhum dado porque não tem, eu só tenho uma lista lá. Eu vou mostrar agora um outro exemplo, só para ficar mais claro para vocês. Vou abrir aqui embaixo, ó, o import HTML novamente. Vou colocar a URL que o Google sugere aqui na documentação. Vamos jogar ela aqui. Vou pegar agora, a gente tinha pegado o list lá em cima, que é uma lista, né? Pode ser ordenada ou não ordenada. E agora nós vamos buscar uma table. E vou colocar o índice 4 ali igual ao do Google. Vamos ver aqui o que isso aparece para a gente. Repare que ele trouxe uma tabela, né? Uma tabela aqui para a gente. Vamos entrar primeiramente aqui no site que está fazendo referência aqui, ó. Vou jogar aqui isso numa nova aba. Repare que é um site aqui sobre a demografia da Índia, né? E aqui vocês vão ver que tem várias tabelas, né, etc. Que é uma parte do Wikipedia bem cheia de dados aqui. E ali vocês repararam que a gente pegou, né, aqui no import HTML o índice 4 e nos trouxe essa tabela aqui. Vamos ver aqui agora. Eu vou abrir aqui, ó, Ctrl Shift K para abrir o console aqui. No console eu vou digitar o seguinte: document.query selectoral, isso aqui já é parte de JavaScript, tá? E vou pesquisar aqui pelo termo table, que é a tag table. Repare que nessa planilha a gente tem 33 tabelas. Tá vendo? Aqui, se você for descendo, você vai encontrar 33 tabelas. Como a gente pegou o índice 4, então o JavaScript inicia no 0, mas o Google Planilha inicia no 1. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A tabela que a gente pegou é essa daqui, ó. Vamos lá ver se é ela mesmo. Vou colocar aqui, veja que quando eu passo o mouse, ele vai me dando aqui a posição da tabela. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Tabela 4. Tabela 3, né, que é a 4. Repare que é essa tabela aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele grifa aqui em cima para mim, no topo da tela, a tabela. Se você voltar aqui no import, você vai ver que é justamente a mesma tabela que está importando aqui. Então ele importa de acordo com a ordem que a tabela aparece no meu site aqui, ó. Então como eu peguei o índice 4, lembrando que o JavaScript
inicia no 0 e o Google Planilhas no 1. Então aqui é como se fosse 1, 2, 3 e 4. Então eu peguei justamente essa tabela. Vamos supor que eu quisesse pegar essa tabela aqui, que é a maior. Como que eu faria? Repare que ó, ela não é a 1, ela é a 2. Ó. Então índice 2. Se eu colocar aqui, alterando para índice 2, ele vai me dar essa tabela gigantesca aí do site. Tá vendo? Então, turma, eu demonstrei algumas formas de importação de dados, né? Você pode importar uma planilha, você pode importar dados de uma API que tenha CSV ou TFV, né? Ou também você pode importar um XML, um feed de notícias, por exemplo, aquele do Google, e você pode importar pelas tags table e list, né? Do HTML. Aí você consegue buscar dados de sites, de páginas de sites, tá bom? Então essas foram algumas formas aí de importar dados externos, espero que tenha ficado entendido para vocês. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.